Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 20 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale nessa segunda-feira. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Beneficiários do Bolsa Família ficaram com 68% dos empregos de 2023. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 51 milhões de reais. Javier Milei vence a eleição e é o novo presidente da Argentina. Justiça manda prender prefeito suspeito de atirar 15 vezes contra ex e namorado dela em Iporá. Onda de calor emite novo alerta de grande perigo para mais de 100 cidades de Goiás. Homem morre e outros 2 ficam feridos após caminhão baú tombar na J 040, todos são da mesma família. Mesmo sem unanimidade, líderes já dão como certa a aprovação da PEC das decisões monocráticas no Senado. Homem é linchado por populares após ser acusado de estuprar criança em Anápolis. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 6h36. Uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana. A partir de agora no ar com as notícias atualizadas, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O economista e deputado Javier Milei, do Libertar Avança, venceu as eleições para presidente da Argentina neste domingo, com 55,8% dos votos válidos. O seu opositor, o candidato peronista Sérgio Massa, ficou com 44,2% dos votos até o momento, com 96,7% da apuração. Milei perdeu o primeiro turno das eleições, virou na segunda etapa de maneira histórica e venceu por uma diferença de quase 12 pontos. Com 98,62% das urnas apuradas, o liberal está com 55,73% dos votos e o peronista com 44,26%. Massa reconheceu a derrota antes mesmo dos resultados oficiais saírem. No comício do seu partido, o ministro da Economia afirmou que conversou com Milei para parabenizá-lo e desejar-lhe boa sorte. No primeiro turno, a diferença entre eles havia sido apertada e nem as pesquisas eleitorais conseguiam medir quem chegaria na frente, já que algumas davam um empate técnico. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Dados do governo mostram que de janeiro a setembro deste ano, 68% dos empregos formais gerados, 1,1 milhão de 1,6 milhões, foram para o público do Cadastro Único do Bolsa Família. O governo Lula implementou um cruzamento de dados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que permite acompanhar em tempo real quando os beneficiários conseguem emprego de carteira assinada. Um estudo recente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social mostrou que em 20 anos de Bolsa Família, 64% dos beneficiários conseguiram sair do Cadastro Único. Entre os 1 milhão e 100 mil empregos gerados para pessoas do Bolsa Família até setembro, 543 mil foram para pessoas negras. Ao todo, foram 1 milhão e 400 mil postos de trabalho para pessoas registradas no Cadastro Único. E nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.657 da Mega Sena. Segundo a Caixa Econômica Federal, que promove a modalidade lotérica, houveram 76 apostas que acertaram a quina com um prêmio individual de R$ 62.551,38. Já 7.214 apostas fizeram a quadra e cada um levou o prêmio de R$ 941,40. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Para o próximo sorteio, na terça-feira, o prêmio principal está estimado em R$ 51 milhões.
Já são 6h39. Chuvas e temperaturas amenas vão marcar essa semana. Que hora se inicia? A boa notícia, quem traz é Raquel Carneiro. E a onda de calor recorde tomou conta do Brasil nos últimos dias. As temperaturas tendem a baixar neste início de semana. Isto porque a massa de ar quente perde força com a chegada de uma frente fria que provoca fortes chuvas, especialmente nas regiões centro-sul do país. Na região nordeste, a massa de ar quente predomina e as chuvas devem ser passageiras. Quem nos traz a previsão de como fica o clima é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Kleber Souza. Como estamos na primavera, essas chuvas podem ser sim fortes ao longo da semana que vem, especialmente sobre áreas da região sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. Já no norte pode ter algumas pancadas de chuvas significativas também, mas de formas bem isoladas na região, que não vai amenizar ainda o quadro de secura em boa parte da região norte. Então, o IMET deve emitir alerta de tempestades para chuvas volumosas, especialmente sobre a região sul, sudeste e centro-oeste, ao longo de toda a semana. A semana inicia com o tempo abafado em 9 estados e no Distrito Federal, que compõem a região centro-norte do país. Para essas localidades, o IMET emitiu alerta de perigo potencial de chuvas. Na região sul, mesmo sem a condição de chuvas fortes para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a previsão é de que o nível dos rios subam, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. As bacias do Rio Caí, Taquari e Uruguai receberam alertas vermelhos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. A Justiça mandou prender o prefeito de Porá, no oeste de Goiás, Nassoitã Araújo Leite. Segundo a Polícia Civil, o prefeito invadiu a casa da ex-namorada com uma caminhonete e atirou 15 vezes contra o quarto onde ela estava com o namorado. O caso aconteceu, Daliana, no último sábado. De acordo com a polícia, o delegado responsável representou pela prisão preventiva do prefeito e o Poder Judiciário expediu um mandato. Ele é considerado foragido. Segundo a polícia, o prefeito tentou invadir o quarto. A mulher e o atual namorado dela não se feriram. A polícia apurou que o prefeito estaria separado da mulher há cerca de 2 meses. Por não aceitar o fim da relação, o homem usou a própria caminhonete para quebrar o portão e invadir o imóvel. Um vídeo mostra o momento em que Nassoitã Leite invade a casa. E um novo alerta de grande perigo foi emitido para este domingo para mais de 100 cidades de Goiás. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, uma onda de calor apresenta risco à saúde porque atinge temperaturas com 5 graus acima da média. Em Porangatu, por exemplo, a máxima pode chegar essa semana a 39 graus. Já em Goiânia, a previsão é de 37 graus. O Instituto alerta para os cuidados necessários durante este período, como evitar a exposição ao sol, principalmente durante a tarde, beber bastante líquido para se manter hidratado. De acordo ainda com o INMET, Goiânia bateu um novo recorde de temperatura para o mês de novembro, quando chegou a registrar 39,7 graus na última quinta-feira. Anteriormente, o último recorde histórico para o mesmo mês foi de 39,4 graus e registrado um dia antes. Caiado e Gracinha Caiado iniciou a distribuição de 525 mil brinquedos aos municípios goianos. A reportagem é de Marcelo Tavares. O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, realizaram as primeiras entregas de brinquedos do Natal do Bem 2023. Ao todo, são 525 mil, que serão destinados a todos os 246 municípios que ficam responsáveis pela distribuição gratuita a crianças em situação de vulnerabilidade social, oriundas de famílias inscritas no CAD único do governo federal. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, o investimento é uma importante ação de inclusão social. A importância é a gente fazer a criança feliz numa data tão importante, a não ser discriminada. Eu acho que essa é a maior alegria da criança. Imagina bem uma criança ali no seu município vendo aquela família que tem o maior poder aquisitivo, tendo o direito de brincar ali e receber o seu presente. E ela excluída dessa condição. Então é esse o sentimento que nós temos. É de poder levar a qualidade de vida, devolver Goiás aos goianos, dar dignidade às pessoas, dar alegria para as crianças.
e ela se sentindo cada vez mais respeitada. Não tem nada melhor com a criança nesse período de Natal poder receber ali o seu presente, gente, e um presente de qualidade. Neste ano, as crianças poderão escolher entre bolas de futebol e de vôlei, bonecas, jogo de panelinhas e carrinhos. A entrega de bonecas pretas é uma novidade do Natal do Bem 2023, resultado da preocupação da gestão estadual com a representatividade e valorização da diversidade na infância. Na primeira lista estão as cidades de Goianira, Campos Verdes, Anápolis, Trindade, Pires do Rio e Jaraguá. O calendário de repasses segue até o dia 13 de dezembro. A entrega dos brinquedos faz parte das ações do Natal do Bem, que foi lançado na última semana no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital. A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, convida toda a população do estado para participar das festividades. Tudo é feito com carinho e gratuito. Lá a gente oferece até algodão doce e pipoca para todas as crianças que estão lá no Centro Oscar Niemeyer, podendo participar desse Natal, dessa magia do Natal, que aqui em Goiás é feita com todo carinho e de uma beleza. Eu sou suspeita em falar, mas eu queria convidar todos vocês que pudessem estar lá presentes e ver a magia do Natal que está acontecendo no Oscar Niemeyer. O Natal do Bem segue em funcionamento até o dia 6 de janeiro. O espaço fica aberto ao público de terça a sexta-feira, das 6 às 11 da noite, e sábado, domingos e feriados, das 4 horas da tarde a 11 horas da noite. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e Portugal é favorita ao título da Eurocopa de 2024. Essa é a conclusão ao se julgar o desempenho da seleção na fase de grupo das eliminatórias. Cristiano Ronaldo e companhia venceram a Islândia por 2-0 neste domingo no estádio José Alvalade e fecharam a campanha com 100% de aproveitamento. Os gols foram do meia Bruno Fernandes aos 36 minutos do primeiro tempo e de Ricardo Horta aos 20 do segundo. A seleção de Portugal terminou a fase de grupo das eliminatórias da Eurocopa de 2024 com 100% de aproveitamento. Foram 10 vitórias e 10 jogos com 36 gols marcados. É o melhor ataque e só 2 sofridos é a segunda melhor defesa. Essas 10 vitórias foram sob o comando do técnico Roberto Martinez, que assumiu a equipe em janeiro deste ano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E o mercado brasileiro de arroz manteve a trajetória de alta no início da segunda quinzena de novembro, com oferta cada vez mais escassa do cereal no país, aliado a uma demanda robusta. A preocupação dos produtores diante do excesso de chuvas e atraso na semeadura em parte das regiões gaúchas adiciona pressão aos valores, consolidando a tendência de alta. A elevação das pedidas por parte dos vendedores e o relativo desinteresse na comercialização indicam uma postura estratégica diante das perspectivas de valores ainda mais elevados no curto prazo. Conforme o analista e consultor de safras e mercado Evandro Oliveira, essa dinâmica reflete não apenas a escassez da oferta interna, mas também a expectativa de que o mercado possa atingir patamares mais expressivos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03. Agora já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E um estudo de endocrinologistas da Universidade de Montreal, no Canadá, apontou que anticoncepcionais hormonais promovem alterações no cérebro que podem resultar em uma sensação mais comum de medo e insegurança entre suas usuárias. Publicada na revista Frontiers Endocrinology, de 7 de novembro, a pesquisa verificou que mulheres que usaram métodos contraceptivos desse tipo tinham menor quantidade de massa cinzenta na área responsável por passar a sensação de tranquilidade. O estudo avaliou imagens cerebrais de 3 grupos de mulheres. 62 delas usavam pílulas contraceptivas, 37 já tinham usado e 40 nunca tinham feito uso. Além disso, 41 homens também participaram como grupo de controle. A boa notícia é que o efeito parece reversível, pois as voluntárias que já não usavam mais o medicamento tinham uma espessura normal nessa região.
E a lei que estabelece prioridades para o governo federal nos próximos 4 anos, o Plano Plurianual, o PPA, prevê 1,7 trilhão de reais em crédito de bancos públicos federais. Desse total, 1,5 trilhão, ou seja, 90% concentram-se em programas moradia digna, agropecuária sustentável, reindustrialização, desenvolvimento regional e agricultura familiar e agroecologia. Os valores foram divulgados pelo Ministério do Planejamento, responsável pela elaboração do PPA, que está em tramitação no Congresso e deve ser aprovado até meados de dezembro. Foram analisados os 5 bancos públicos federais: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. E o Brasil cai no ranking dos países mais generosos do mundo. Os detalhes você confere com Raquel Carneiro. Ajudar um desconhecido, fazer doações ou realizar o trabalho voluntário fazem a diferença no cotidiano, não é? Aliás, você faria alguma dessas ações em prol de uma sociedade mais justa e igualitária? A pesquisa World Giving Index, um dos maiores levantamentos sobre doações já produzidos, realizado em 142 países, afirma que sim. A média global de solidariedade foi de 72%, o que significa 4,2 bilhões de pessoas. O ranking dos países mais generosos é liderado por Indonésia, Ucrânia, Quênia e Libéria. Quem explica esse pódio é a CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, Paula Fabiani. A gente tem aí a Indonésia novamente em primeiro lugar, esse não é uma surpresa, mas a gente tem a surpresa de ter a Ucrânia em segundo lugar. Isso já aconteceu em rankings anteriores, onde países onde você tem um conflito ou uma emergência fazem com que a solidariedade aumente e o país consiga se posicionar melhor no ranking de solidariedade. E a gente tem vários países africanos aqui no ranking, né? Quênia, a Libéria e a Nigéria aparecem aí com destaques como os 10 países mais solidários do mundo. E o Brasil? O país teve queda no ranking das nações mais generosas, ocupando a posição 89 em todos os indicadores, sendo a mais acentuada a de doações para ONGs, que passou de 41% para 26%. Ajudar estranhos foi praticado por 64% dos entrevistados contra 76% do ano anterior. O voluntariado caiu de 25% para 21%. Mesmo assim, Paula Fabiani afirma que a posição é positiva e a segunda maior pontuação do Brasil desde o início da pesquisa. Alguns pontos importantes sobre o ano passado, né? A gente teve um ano de eleição, foi uma eleição muito apertada, então gerou muita incerteza, muita desconfiança. O indivíduo, quando ele está num momento de incerteza, ele tende a ser menos generoso, né? A se resguardar, a olhar mais para si mesmo e não tanto para o outro. Além, né, da gente ter aí muitas incertezas econômicas e também até o fato de ter eleição, né? A mídia deixou de cobrir o tema da doação, o que continua, né? O tema da doação teve um pico na pandemia, mas não voltou a ser um assunto tão importante, né? Os dados da World Giving Index 2022 apontam ainda que as pessoas que avaliaram a sua vida de modo positivo foram as mais propensas a um feito de generosidade. Cerca de 43% dos imigrantes são os mais propensos a doar do que os 39% nascidos no próprio país. A pesquisa é uma iniciativa da Charities Aid Foundation, representada no Brasil pelo IDES. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. E um homem de 40 anos morreu após um caminhão-baú tombar na J040 em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na noite da última sexta-feira e deixou o motorista e outro passageiro feridos. Eles eram primos e voltavam de uma entrega em Brasília. Chovia no momento do acidente. O nome dos feridos não foi divulgado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão de 63 anos informou que perdeu o controle da direção após tentar desviar de 2 veículos que frearam na frente dele. O motorista ainda contou que ele e outros 2 homens, que são primos dele, voltavam para Cristalina, onde moravam, após realizarem uma entrega em Brasília. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão estava com escoriações nos braços, no rosto e com dor na região lombar. Um outro passageiro teve apenas escoriações leves e um corte na orelha.
Os dois foram socorridos e encaminhados para uma unidade de pronto atendimento de Lusiânia. Ainda conforme os militares, chovia no momento do acidente. Inclusive, em um vídeo registrado no momento do resgate, é possível ver que a pista estava molhada. E um homem que transportava maconha em um carro morreu após confronto com policiais militares no município de Tumbiara. O caso aconteceu na tarde deste sábado último após compartilhamento de informações entre o Comando de Operações de Divisa, o COD, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, a droga estava armazenada em caixas de papelão dentro do porta-malas do carro. Ao todo foram encontradas 76 peças de maconha. O entorpecente está avaliado em R$250 mil. Durante a tentativa de abordagem ao suspeito de tráfico, os policiais foram alvejados. No revide, os militares atingiram o autor. Ele chegou a ser socorrido, foi levado ao Hospital Municipal de Goiatuba, mas não resistiu e veio a óbito. E o PIB goiano cresceu e atingiu o maior índice em 8 anos. E quem traz os detalhes é Marcelo Tavares. Em 2021, o Produto Interno Bruto, o PIB de Goiás, cresceu 2,5% e atingiu a marca de 269 bilhões e 600 milhões de reais, valor que representa 3% do PIB nacional. Essa foi a maior taxa de crescimento dos últimos 8 anos, de acordo com dados consolidados do PIB regional, publicado pelo IBGE, em parceria com os órgãos estaduais de estatística. Em Goiás, o Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos, vinculado à Secretaria-Geral da Governadoria, é o órgão integrante dessa parceria. Goiás manteve a 9ª posição entre as maiores economias do país após enfrentar e superar a queda de 1,3% do PIB em decorrência da pandemia da Covid-19 em 2020. Essa foi a maior participação do PIB goiano no Produto Interno Bruto Nacional em 20 anos. Vale destacar que os 10 maiores resultados do PIB correspondem a 80,5% do PIB brasileiro, que alcançou 9 trilhões de reais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. E a seleção brasileira deve ter 2 mudanças para enfrentar a Argentina nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, em atividade na Granja Comari, o técnico Fernando Diniz repetiu a formação testada no dia anterior, com as entradas de Carlos Augusto e Gabriel Jesus. O lateral esquerdo da Inter de Milão entrou na vaga de Renan Lodge. Já o atacante do Arsenal substituiu Vini Júnior, que foi cortado por lesão na coxa. Antes de iniciar o trabalho tático, Diniz reuniu 13 atletas. Além dos titulares, participaram da conversa o meio-campista Joeliton e o atacante Hendrick. Enquanto os reservas treinavam em outro campo, a dupla ficou acompanhando as atividades dos titulares. E o Brasil segue líder absoluto do quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos 2023, agora com 33 ouros, 21 pratas e 22 bronzes. Este domingo, o segundo dia de competições em Santiago, no Chile, o país foi ao pódio 30 vezes. O destaque foi a natação, que obteve 8 euros, dentre eles o de Gabriel Bandeira, que foi campeão nas 2 provas que fez na capital chilena. Brasil também faturou medalhas em modalidades como judô, ciclismo e halterofilismo. 7h13, Max Verstappen assume a liderança e vence o GP de Las Vegas, mais uma das várias histórias acontecidas durante todo esse Mundial de 2023, mas quem traz os detalhes é Raquel Carneiro. No último domingo, Max Verstappen venceu pela 18ª vez na temporada 2023 de Fórmula 1. Verstappen liderava a corrida, mas sofreu uma punição de 5 segundos por empurrar o pole position Charles Leclerc para fora da pista. O tricampeão mundial cedeu posição ao rival na volta 16, cumprindo a penalidade, e ainda correu 21 voltas lutando pelo primeiro lugar. Algumas ultrapassagens depois, o piloto contou com a máquina da Ferrari e chegou ao top 3. E assim, na volta 37, chegou na liderança. Com ele, subiram ao pódio também Charles Leclerc e Sérgio Pérez. Com mais essa vitória, Max Verstappen iguala o número de conquistas ao tetracampeão Sebastian Vettel como o terceiro maior vencedor de todos os tempos.
Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E o mercado físico do boi gordo apresentou negócios acima da referência média ao longo da semana passada, com as escalas de abate apertando em alguns estados, o que levou os frigoríficos a trabalharem com preços mais altos na arroba. O analista de safras e mercado Fernando Iglesias destacou que o feriado do meio de semana dificultou as negociações na compra de gado, forçando frigoríficos dos estados de São Paulo e Goiás a pagarem mais pela arroba. Iglesias ressalta que a demanda da carne bovina está em seu ápice, com a entrada do 13º salário na economia, as confraternizações de final de ano e a criação de postos temporários de emprego. Todo esse cenário faz com que as indústrias tenham a necessidade de manter as escalas de abate relativamente confortáveis para atender este consumo. O analista ressalta que após a volta do feriado, os preços se mantiveram, embora a expectativa ainda seja de alta no curto prazo, em linha com o período auge no consumo do mercado interno. Segundo ainda o analista, é importante mencionar que o perfil do consumo para essa época do ano sinaliza a preferência por cortes de maior valor agregado, considerando a capitalização da população. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. E o governo ainda tem expectativa de aprovar medidas econômicas neste ano. E a matéria você confere agora com Rafael Ferri. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última semana que é preciso aprovar as medidas fiscais que estão no Congresso. Haddad anunciou que o bloqueio de recursos do governo federal no próximo ano ficará entre 22 e 23 bilhões de reais, caso a receita necessária para cumprir a meta de zerar o déficit fiscal não seja alcançada. Porém, o governo tem encontrado dificuldades com algumas pautas econômicas no legislativo. Para o cientista político Cláudio Couto, pautas como a reforma tributária, que já foi tentada durante décadas, e o arcabouço fiscal não irão ocorrer de forma fácil e rápida. Para Couto, a ideia do déficit zero é positiva, pois dá um rumo ao governo, mesmo que não seja alcançado. E há problemas que são de natureza objetiva, que independem até, eu diria, dessas propostas aí que são formuladas segundo as preferências dos políticos, sejam eles do executivo ou do legislativo, que é o próprio andamento da economia. Se a economia, por exemplo, não tem um crescimento tão grande, isso impacta a arrecadação. A arrecadação tende a diminuir. E claro que com uma arrecadação menor, mantidas as despesas como estão e os investimentos também como estão, é de se esperar que não se atinja um déficit pequeno, sequer se atinge o déficit zero, evidentemente, que é a meta aí almejada pelo governo, e daí não espanta que o próprio FMI tenha dito que não se vai alcançar déficit zero em 2024. O presidente Lula tem um Congresso com duas características particulares se comparado com seus primeiros 2 mandatos. Este é um Congresso muito mais à direita e conservador e que irá lutar para bloquear as iniciativas do Executivo. Além disso, os partidos do Centrão eram menores e menos ideológicos, como explica o cientista político Cláudio Couto. Esse é um ponto. O segundo, esse Congresso é também o mais poderoso desde a redemocratização. Ele foi ganhando força ao longo do tempo. E tudo isso vai tirando margem de manobra do Executivo para negociar com o Congresso. Porque antes o que os presidentes faziam era negociar com o Congresso liberação ou não de verba. Hoje eles são obrigados a liberar essa verba porque o orçamento vai se tornando impositivo. Consequentemente, eles podem até segurar um pouco mais, né? Podem deixar um pouco mais no final do ano, mas uma hora eles vão ter que liberar. Então tudo isso torna esse Congresso também mais poderoso. Para o ministro Haddad, 5 medidas são importantes para dar conforto para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias: reforma tributária, tributação de fundos no exterior, extinção dos juros sobre capital próprio, fim das subvenções de ICMS e a regulamentação de apostas esportivas. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. 7h18, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. E no próximo bloco, mesmo sem unanimidade, líderes já dão como certa a aprovação da PEC das decisões monocráticas no Senado. Homem é linchado por populares após ser acusado de estuprar criança em Anápolis. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, agora 7h26. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve pautar para a próxima terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição
que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A previsão, segundo Pacheco, é que a quinta e última sessão regimental para discutir a matéria seja feita no mesmo dia da votação. Apesar de não ser unanimidade, líderes ouvidos já dão como certa a aprovação da proposta no Senado. Na condição de anonimato, um líder da base governista relatou que a pauta deve ser aprovada em 2 turnos de votação com folga, pois tem uma maioria sólida. Um líder da oposição avaliou que a matéria passa fácil no plenário. Outras lideranças partidárias que não concordam com o texto devem se reunir com suas bancadas antes da votação de terça-feira e definir se vão apoiar ou não a pauta. A tendência deve ser liberar os parlamentares para votarem como quiserem. 7h27, após a onda de calor que cobriu o sudeste, o centro-oeste e partes do nordeste e do norte, uma frente fria avança pelo sudeste, derrubando temperaturas na região. O meteorologista Guilherme Borges reforçou a importância da chegada dessa frente fria para quebrar o forte ciclo de calor na região que estava sufocante. Porém, Borges destacou que o calor forte ainda deve voltar. A gente deve ter outros cenários de onda de calor daqui para frente, foi o que disse o meteorologista. Temos a possibilidade de novas ondas de calor, tanto para o próximo mês quanto para janeiro, para o próximo verão. Temos esse cenário de poder ocorrer novas ondas de calor, é o que ressaltou Borges. Além de um cenário de mudanças climáticas, o meteorologista destacou o impacto do fenômeno El Niño. O fenômeno tem intensificado eventos climáticos extremos no país, como a seca histórica na região norte e nordeste do país, as chuvas na região sul e o calor no centro-oeste, além dessa instabilidade provocada no sudeste. Borges reforça que o El Niño também tem impacto na elevação das temperaturas, deixando elas um pouco acima da média. O fenômeno ainda deve impactar o clima no Brasil ao longo dos próximos meses. E ainda falando do Senado Federal, seu presidente Rodrigo Pacheco promete prioridade para a votação da pauta econômica do governo. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete colocar em votação nos próximos dias temas que são colocados como prioridade pela área econômica do governo federal. Entre as matérias está o projeto que regulamenta as apostas esportivas na internet, as chamadas bets. Ele confirmou que a apreciação de outras propostas da equipe econômica também devem ser pautadas nesta reta final do ano legislativo. A taxação das bets pode trazer um bom... Eu acho que pode ser submetido a CAI ao plenário semana que vem, das bets. As bets são apostas esportivas, né? Até porque houve o nosso compromisso com a retirada da urgência constitucional, que ele pudesse ser apreciado semana que vem. O dos fundos exclusivos de offshores vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda esse ano nós vamos apreciar também no Senado. E já houve manifestação minha, também do presidente Arthur Lira, nesse sentido. Nós temos que perseguir e buscar a meta que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda. Nós temos que confiar ao ministro da Fazenda dessas diretrizes, esse rumo da economia brasileira, e o Congresso Nacional tem que ser colaborativo para essa finalidade. A taxação das chamadas bets pode representar um boom de arrecadação para o governo federal. Por isso, o tema é colocado como prioritário pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo federal, inclusive, defende que essas e outras matérias sejam prioridades nesta reta final do ano legislativo no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que a base governista estará unida para a votação de projetos econômicos de interesse do governo. Nós temos a reforma tributária, que é a prioridade das prioridades. Nós teremos, pelo menos, de lá da Câmara dos Deputados, 2 PLs. O PL dos fundos exclusivos, o PL dos offshores, indispensável para o esforço fiscal do governo. Então nós temos uma agenda, para dizer o mínimo, puxada. O projeto de taxação das bets tem chancela de urgência, por isso pode ser votado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos e, na sequência, levado ao plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E um homem foi linchado por populares na noite da última sexta-feira após ser acusado de estuprar uma criança de 6 anos. O caso ocorreu no bairro residencial Leblon, em Anápolis. Segundo informações da Polícia Militar Daliana, a população se revoltou com o crime e começou a agredir o suspeito com pedras, pauladas e outros objetos. A corporação chegou ao local e cessou as agressões. Os moradores do bairro ainda colocaram fogo na casa do homem. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar o incêndio. O suspeito do crime de estupro foi encaminhado para a delegacia do município para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga o caso.
E Goiás tem ações contínuas para prevenir o câncer de mama. Quem traz esses detalhes é a Juliana Carnevale. Após cumprir uma série de ações para conscientização de prevenção ao câncer de mama durante a campanha Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde de Goiás dá continuidade nos processos para aumentar a realização de mamografias e diagnósticos precoces da doença. A meta da campanha era zerar filas de exames de mamografias nas 6 policlínicas estaduais. E ela foi ultrapassada, já que eram 914 pendências e o Estado realizou 1.169 exames. Foram realizadas ainda 441 cirurgias em ginecologia, mastologia e plástica. O efeito positivo da campanha Outubro Rosa permanece e as solicitações para exames continuam em alta no Complexo de Regulação Estadual. Em 13 dias de novembro, foram 492 solicitações para mamografia. O câncer de mama é o mais frequente em mulheres no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma, e a principal causa de morte entre a população feminina. Para o ano de 2023, são estimados 73.610 novos casos no país. Em Goiás, de 2020 a 2023, pelo menos 1.993 mulheres perderam a vida para a doença. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. E o Sport chegará à última rodada da Série B sem Anderson Moreira. Após a derrota para o Vitória, que complicou a briga pelo acesso, o clube comunicou a saída do treinador em comum acordo. A decisão acontece após o técnico ter dito em coletiva que o seu ciclo no clube deveria ter se encerrado antes. Anderson Moreira foi contratado pelo Sport há exatamente um ano, no dia 18 de novembro, e comandou o clube ao longo de toda a temporada. Em 67 jogos foram 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 66,2%. Com o técnico do Sport, começou muito bem a temporada, com o time chegando a ter o melhor ataque do Brasil e conquistando o campeonato pernambucano. Em duelo decisivo para o Guarani na briga pelo acesso, o ABC foi quem saiu comemorando em pleno Brinco de Ouro. Mesmo rebaixado, o Alvinegro dominou a partida na tarde deste domingo pela 37ª rodada e venceu por 3-2. Gols de Maicon Douglas, Wellington e Anderson Cordeiro. Já o Bugre marcou com Iago Teles e Alex Silva. Com o resultado, o Guarani ficou nos 57 pontos e não pode mais alcançar o quarto colocado, o Vila Nova, que já soma 61 pontos. Dessa forma, o sonho do acesso está encerrado. Já o rebaixado ABC fica com 23 pontos na lanterna. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34. E a Agritécnica 2023, a maior feira de tecnologia agrícola do mundo, fechou as portas neste sábado em Hannover, na Alemanha. O fim do evento, o primeiro realizado desde 2019, início da pandemia de Covid-19, foi marcado pelo tradicional buzinaço das máquinas agrícolas em exposição. Apesar de enfrentar uma greve no transporte coletivo que atrapalhou a logística durante 24 horas na quarta-feira, o número de visitantes superou 470 mil pessoas e estabeleceu um novo recorde, segundo informações da Sociedade Agrícola Alemã, que organiza o evento. Ao todo, 2.812 expositores de 52 países apresentaram inovações, produtos e serviços ao longo da última semana. Vitrine Mundial da Tecnologia, a Agritécnica também foi palco de discussões sobre o futuro da indústria de máquinas e da agricultura. Cerca de 400 especialistas de diferentes países do mundo, inclusive do Brasil, participaram em mais de 300 eventos no âmbito do programa técnico da Agritécnica.